TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Ora, boa noite a todos. Peço desculpa, mas aqui a minha ferramenta é precisa. Que isto a idade já não perdoa. E de repente começamos a precisar de mais olhos para ver. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Eu hoje trago uma palestra sobre mediunidade, mas de uma forma muito leve, tal como o autor nos vem falar, que é o Richard Simonetti. Ele tem um livro que se chama Mediunidade e que ele fez com todas as perguntas que normalmente, quando ele estava no atendimento fraterno, ele frequentava o Centro Espírita Amor e Caridade e ele trabalhava lá frequentemente. E diz que era frequente chegarem lá pessoas com os seguintes sintomas. Sintomas que as incomodavam muito, e então eu vou passar a enumerar. Umas viam vultos estranhos, outras ouviam sons de origem desconhecida. Às vezes objetos desapareciam e voltavam a reaparecer num sítio diferente. Males físicos vêm e vão sem uma causa definida. Ideias estranhas e impertinentes muitas vezes instalavam-se nas suas mentes. Tinham sentimentos contraditórios, iam da euforia à depressão, da alegria à tristeza, do bom ânimo ao desalento, e alternam-se misteriosamente. Tão depressa estão felizes, eufóricos, como tão depressa estão para baixo, deprimidos. E muitas vezes desentendimentos injustificáveis assaltavam os seus lares. Diz-nos ele que, apesar de alguns desses casos poderem ser fruto da imaginação, a maior parte dizia respeito a fenómenos mediúnicos porque envolviam a interferência dos espíritos. Por ignorarem o assunto, muitas pessoas julgavam que não estavam bem, que estavam doentes da cabeça, mas felizmente o Espiritismo vem-nos retirar o véu sobre esses casos e vem dar-nos uma visão ampla sobre o mundo espiritual e sobre os mecanismos que regem o contato entre os vivos e os mortos. Ou seja, entre os que vivem do lado de lá e os que vivem do lado de cá. O autor fala-nos na necessidade do estudo, porque todo o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece é para nos ajudar a lidar com fenómenos dessa natureza. E não só, não é? Mas hoje estamos a falar da mediunidade. E é muito importante aprender a controlá-los, para não sermos controlados por eles. Através deste livro, ele chama-nos a atenção para o estudo do Livro dos Médiuns que nos trouxe o codificador Allan Kardec. Mas então, vamos ver o que é que o autor nos traz sobre o assunto, sempre de uma forma simples e despretensiosa. Eu, quando cheguei à casa, há uns aninhos, lembro-me que comecei a ouvir as palestras, depois quando comecei a vir ao estudo, era tudo muito novo para mim, às vezes eram frases e termos que eu não fazia ideia, não é? E então aquilo fazia, eu dizia, nunca vou aprender isto, nunca vou saber. E então, o Richard Simonetti foi um dos autores que me recomendaram e que eu ainda hoje tenho um carinho muito, muito especial por ele, porque quem me conhece sabe que eu sou brincalhona e gosto de uma boa graça e de uma boa brincadeira, e ele era precisamente assim, só que eu não me consigo conter, rio-me até mais não. Ele não, tinha sempre um ar muito, mas tinha um espírito espetacular, um espírito de uma natureza muito simpática e uma maneira de dizer as coisas que cativava. Ele então, a palestra vai ser apresentada tal qual está apresentado o livro, que é perguntas, e ele depois responde as perguntas que normalmente as pessoas lhe faziam no atendimento fraterno. E então, começa por uma pergunta. O que é a mediunidade? Na sua expressão mais simples, trata-se da sensibilidade à influência do mundo espiritual. É o sexto sentido. Todos nós ouvimos falar
não na casa espírita, mas lá fora, é muito natural ouvir dizer: tu tens o sexto sentido mais apurado, que nos coloca em contato com o mundo dos espíritos, assim como o tato, o paladar, o olfato, a visão, a audição, nos colocam em contato com o mundo dos homens. Médio quer dizer medianeiro, intermediário. E será que isso significa que todos nós somos médiuns? Todos nós temos sensibilidade que nos habilita a receber influências espirituais. Só que nem todos somos suficientemente sensíveis para produzir fenómenos mediúnicos. E o que é que determina essa diferença? Imaginemos alguém vestindo uma compacta armadura que o impeça de ver e ouvir o que se passa ao seu redor. É o que ocorre connosco quando reencarnamos. Vestimos um denso traje de carne que inibe as nossas percepções espirituais. O médium é alguém com uma abertura nessa blindagem. Eu adorei esta expressão. E essa abertura é de ordem física, essa abertura está no corpo. Nós sabemos que a mediunidade é uma faculdade espiritual e é inerente a todos os espíritos. Quando reencarnamos, vai ficar sujeita às condições do corpo. Neste aspecto, podemos dizer que ela é orgânica. Ela precisa de uma estrutura física que não iniba o contato mais amplo com o mundo espiritual. Porque nós temos muita literatura, inclusive na obra de André Luiz, que tem o livro Os Mensageiros, onde nos fala inclusivamente da maneira como os médiuns são preparados no plano espiritual para poderem vir com essa faculdade, para na Terra poderem ter então essa sensibilidade mais desenvolvida. Diz ele que, levando em consideração as semelhanças entre a causa e o efeito, encontramos a divisão dos médiuns em duas grandes categorias. E são elas: temos os médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar os efeitos materiais ou as manifestações mais ostensivas. Ora, temos, por exemplo, a escrita reta, onde o espírito escreve diretamente sem intermediário. Temos a materialização de espíritos, que é feita através, mas é sempre necessária quando o médium liberta o ectoplasma, que é o que vai permitir que a pessoa, que o espírito se possa manifestar. A tipologia, a produção de ruídos ou pancadas, estalinhos, aquelas coisas que a gente às vezes está sozinhos em casa e não sabe de onde é que vem aquele barulhinho. Entre os efeitos intelectuais, temos os médiuns de efeitos intelectuais e os que são mais especialmente aptos a receber e a transmitir as comunicações inteligentes. E quem são? São aqueles que têm psicofonia, psicografia, audiência, vidência, etc. E como denominar esses dois tipos de sensibilidade maior e menor? Médium é um homem. Médium, homem, é uma condição inerente ao ser humano. Todos sofremos a influência dos espíritos. Mas temos também o homem médium, que é um indivíduo dotado de uma sensibilidade maior que o habilita ao intercâmbio com o além. Quando estamos a falar em homem, estamos a falar em ser humano, porque pode ser homem, mulher, não é? Nós, independentemente do sexo, qualquer pessoa pode ser médium. Assim, dando um exemplo, por exemplo, existem pessoas que têm o ouvido, o chamado ouvido para a música. Não é bem o meu caso, mas reproduzem qualquer música sem estudo, e há aquelas que são incapazes de dedilhar a mais simples canção. Ambos os casos são características de uma mesma faculdade, a da audição. E algo semelhante acontece com a mediunidade. Todos temos ouvidos para o mundo espiritual. Alguns ouvem melhor e são esses que conseguem a comunicação com os espíritos. E como? Diz-nos André Luiz que a mente permanece na base de todos os fenómenos mediúnicos, porque a mediunidade é pensamento.
E Emmanuel completa esta frase de André Luiz. Diz-nos o seguinte: todo o espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos ou, mais propriamente, a experiência. E o que é a experiência? É o conjunto dos nossos próprios pensamentos. O estímulo é a circunstância que nos vai impelir a pensar. E a inspiração é o conjunto dos pensamentos alheios que aceitamos e às vezes até procuramos. E qual é a finalidade da mediunidade? No livro Dicionários da Alma, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel diz-nos: é para o serviço de renovação do mundo. Lâmpada que nos cabe acender, aproveitando o óleo da humildade, é indispensável nutrir com ela a sublime luz do amor, a irradiar-se em caridade e compreensão para todos os que nos cercam. A mediunidade, para além de ser uma ferramenta para a nossa evolução, deve servir principalmente para estes 3 motivos: para acolher, para consolar e para esclarecer. E acolher o que é? Diz-nos o dicionário que... Já passei um slide. Acolher é oferecer ou obter um refúgio. É uma proteção a um conforto físico, proteger, abrigar, amparar, dar ou receber hospitalidade, hospedar, alojar, recolher. É fazer ao outro tudo o que gostaríamos que fizessem se estivéssemos na mesma situação. Muitas vezes nós dizemos: não façamos ao outro aquilo que não queremos que nos façam. Mas Jesus impele-nos a fazer todo o bem que gostaríamos que nos fizessem. E é mais difícil, e é mais exigente, mas também é muito mais gratificante. E consolar o que é? O dicionário diz-nos que consolar é aliviar a aflição ou a dor de, é confortar, é reconfortar. E o Evangelho que Jesus nos trouxe dá-nos as dicas de como conjugar estes verbos em favor de quem nos procura. E vamos aprender a acolher, a consolar, todos nós. Eu estou a falar precisamente para mim. Diz que quem está a fazer a palestra é quem mais precisa de ouvir, porque é o ouvido que está mais perto da boca, não é? Então Jesus foi o maior exemplo de acolhimento. Ele não carregou o fardo das pessoas que o procuravam. Jamais as julgou ou teve impaciência. Porém, ensinou-as a conduzir os próprios grilhões a que voluntariamente se prendem. Porque muitas vezes os nossos grilhões somos nós que não os deixamos ir. Estamos presos a eles. E então, acolher, consolar com amor, com discrição, com segurança, com generosidade, com compaixão e com indulgência. No nosso estado evolutivo, eu por mim falo, ainda é muito difícil, não é? Porque às vezes queremos acolher e falta-nos a paciência, às vezes estamos cheios de boa intenção e o outro diz-nos qualquer coisa e a nossa paciência vai lá para um sítio que já não devia estar. E é muito importante nós aprendermos, de facto, a olhar para o outro com olhos de amor. Porque no outro dia ouvi uma palestra em que o palestrante dizia que é difícil muitas vezes olharmos para o outro como olhamos com amor, olhar para o outro como deveríamos olhar para nós. Mas ele diz que temos todos que pensar que estamos num planeta de provas e expiações, ninguém está aqui em viagem de entretenimento, todos estamos uns a quitar, outros a tentar superar, outros a tentar evoluir um bocadinho mais nesta encarnação. Por isso, ninguém está aqui, e muitas vezes ninguém está aqui sem sofrimento. E aquilo que nos une a todos é a dor. A dor dói a todos nós.
Somos todos sensíveis quando chega uma parte em que há o sofrimento, porque dói a todos, não é? Há a pessoa mais dura, há a pessoa mais meiga, há uma altura da nossa vida que a dor sempre chega. E é nessa altura que nós temos que saber acolher e consolar, porque conforme nós gostamos de ser consolados, não é? É tão bom às vezes que haja só um ombro amigo onde a gente possa poisar a cabeça. Às vezes é tão bom haver alguém que só nos ouça, nem é preciso dizer nada, mas esteja ali para quando queremos desabafar. E é tentar fazer, de facto, ao outro aquilo que nós queremos fazer, que gostaríamos que nos fizessem a nós, não é? E é um desafio muito grande, porque eu às vezes vou fazer qualquer coisa e penso, mas eu gostava que me fizessem mais qualquer coisa nesta situação. E então acabamos por exigir também muito de nós próprios. Esclarecer. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Na mediunidade, estes verbos pedem-nos para acolher e para consolar os irmãos desencarnados e que se encontram em grande sofrimento. Muitos, fruto de ignorância e de mágoas passadas, de que ainda não conseguiram desligar-se. E fazemo-lo como? A Casa Espírita fala através das reuniões de mediunidade, através da orientação, do esclarecimento, do acolhimento. Pois nunca devemos esquecer-nos que, provavelmente no passado, também já estivemos nas mesmas condições. E alguém nos acolheu, alguém nos consolou e alguém nos esclareceu para que hoje pudéssemos estar aqui e tentássemos fazer a mesma coisa. Temos que lembrar sempre as palavras de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque ninguém está sozinho. Não é por acaso que eu, quando abro o Evangelho, nas alturas mais difíceis da minha vida, que sai sempre o capítulo 6, o Cristo Consolador. E, de facto, dá-nos a força, dá-nos a coragem e dá-nos a perseverança para continuarmos, mesmo que o nosso coração esteja apertado. Porque temos que pensar que temos a bênção de ter esta doutrina. Esta doutrina é tão consoladora. Eu nem imagino uma pessoa que pensa que a vida acaba com a morte do corpo físico, não é? Portanto, é lógico que vai cometer as neiras que nós, se calhar, que já temos o conhecimento, não vamos fazer, porque não acaba aqui. E vamos ter que continuar do outro lado e vamos ter que nos encontrar a nós mesmos e descobrir que estamos a ver a vida que semeamos, porque ninguém é responsável pela nossa vida, pelos nossos atos, a não ser nós mesmos. Em relação à mediunidade, André Luiz diz-nos que o atendimento espiritual aos desencarnados não se realiza sem a luz do raciocínio, mas não atinge os fins a que se propõe sem as fontes profundas do sentimento. Tal como Emmanuel nos diz que para progredirmos é necessário que as asas da sabedoria e do sentimento estejam desenvolvidas da mesma maneira. Esta frase é muito batida, mas acho que vamos durante muitos anos, se calhar ainda uns séculozinhos, dizer a mesma coisa, não é? Porque a da ciência, a da sabedoria está desenvolvida, não é? Todos os dias a gente ouve notícias espantosas de coisas que se realizaram, de curas que se fazem, não é? Mas, no entanto, se calhar se alguém vier ter connosco e nos pedir um bocadinho de atenção, uma esmola, um bocadinho de qualquer coisa, nós não temos tempo, porque o tempo, não temos tempo, não temos... E, de facto, por isso é que a nossa asinha do sentimento ainda está assim, muito mirradinha, muito atrofiadinha. Então estamos um bocadinho desequilibrados, vamos ter que desenvolver a asa do sentimento. E
Mas continuando com o nosso livro, onde perguntam ao autor: será que a mediunidade é hereditária? A mediunidade não se subordina à genética. O intermediário entre os dois planos é alguém que foi preparado para isso no mundo espiritual, submetendo-se a estudos, operações magnéticas, bem como a uma adequação do corpo físico de forma a ter a sensibilidade necessária. E perguntam também: e será que os filhos de um médium também vão experimentar os mesmos fenómenos mediúnicos? Será que há aí um componente genético? Da mesma forma que temos famílias de músicos, de médicos, não é? Também podemos ter famílias de médiums, mas não porque é genético, mas é sim uma questão de sintonia. São espíritos afins, ligam-se pelos laços sanguíneos para realizar determinadas tarefas. Então, depois, durante o percurso do livro, Richard Simonetti diz-nos também que geralmente as pessoas têm dificuldade para manter a sua estabilidade emocional. Variam muito da tristeza à alegria, da depressão à euforia, do bom ânimo ao desalento. Nem sempre essas sensações, essas emoções estão associadas ao dia a dia. Será que tem algo a ver com a mediunidade? Sem dúvida. Essa ciclotimia, essa diversificação inexplicável de estados emocionais está associada à natureza dos espíritos que se aproximam de nós, das influências que sofremos no dia a dia. E eles perguntam: a alma dos mortos? Sim, homens desencarnados, libertos da matéria, mas presos ainda aos interesses humanos. Eles permanecem entre nós e influenciam-nos, motivam-nos e até nos conduzem, tal como Allan Kardec nos pergunta aos espíritos na questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E por que fazem isso? Qual é o seu propósito? As motivações desses espíritos muitas vezes atendem ainda à sua própria condição. Há os que estão perplexos e que querem ajuda, saíram do corpo, não sabiam da realidade espiritual e então ainda acham que estão vivos. Os que se divertem em atazanar os encarnados, os que querem vingar-se de algo que fizemos no passado, os que se entregaram aos vícios e desejam intermediários para se satisfazer. Porque o médium é um intérprete do pensamento e da vontade dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Assim como é preciso um fio elétrico para comunicar à grande distância uma notícia e na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que a receba e que a transmita. Sintonia, em definição mais ampla, é entendimento, é harmonia, é ressonância ou equivalência. Porque o que é que vai influenciar a relação entre os encarnados e os desencarnados? O pensamento. Sempre o pensamento. Porque ao nível do pensamento, estamos em sintonia com entidades que se encontram na nossa faixa vibratória. Se for mais elevada, entramos em sintonia com espíritos elevados e bloqueamos os espíritos menos evoluídos. Daí a importância da oração. A oração, se for feita com sentimento, consegue nos elevar e pôr-nos em contato com a espiritualidade mais elevada. Se for menos elevada, entramos em sintonia com espíritos menos evoluídos e bloqueamos os espíritos mais elevados. Por isso é que se diz, muitas vezes, o meu anjo da guarda abandonou-me. Ele de certeza que me desamparou, tudo me corre mal. Mas às vezes não é ele que nos desampara, porque ele nunca sai da sua missão.
Somos nós que, perdidos às vezes na azáfama da vida, às vezes embrulhados em trabalho, em conflitos, em confusões, esquecemos-nos de orar. E então, ele bem pode falar, mas a gente não ouve, porque ele diz, então, mas nós dizemos, então, mas não tenho, e ele foi-se embora, e ele diz, não, eu estou aqui, tu é que não consegues chegar cá. Conforme podem ver na imagem, quanto mais frequente ou curta é a onda, mais elevado é o espírito. Os espíritos menos esclarecidos vivem nas ondas mais baixas. Os espíritos mais elevados vivem nas ondas curtas e altas. Portanto, é daí que vimos a importância da oração, que é de facto a ferramenta que nos ajuda a ligar-nos aos espíritos mais evoluídos. E como distinguir o nosso pensamento daquele que é inspirado por um desencarnado? Em princípio, é difícil, porquanto o fluxo mental dos espíritos aos quais nos associamos exprime-se na nossa mente como se fossem os nossos pensamentos, algo de íntimo. Isso significa que tanto pensamentos como emoções podem refletir simplesmente o que se passa com o espírito que se aproxima? Exatamente. Mas é preciso sempre considerar a questão de sintonia. Geralmente essas entidades guardam compatibilidade com a nossa maneira de ser, tendências e ideias. Por exemplo, um espírito induzir alguém ao suicídio. Alguém que ele será que conseguia fazê-lo a alguém que já mais tivesse pensado nisso? Não, a doutrina diz-nos que o desencarnado só consegue incutir na pessoa o desejo de tirar a vida se a pessoa pensar nisso e acalentar a ideia. Aí sim, de facto, este é um pequeno exemplo, mas quem fala nisso fala noutras coisas. Por exemplo, uma pessoa por hábito bebe, não é? Vem um espírito que, durante a sua reencarnação, teve hábitos de álcool e o que é que ele faz? Ele já não consegue beber, mas também não quer pedir ajuda para subir, porque ainda se compraz muito nos vícios, que os vícios é o que nos atrai à Terra, é as coisas materiais, não é? E então, o que é que ele faz? A pessoa, se já tem o hábito de beber, bebe uma cerveja, por exemplo, não é? E acabou de beber a cerveja e pensa que está saciado. Mas depois começa, se calhar bebia outra. E bebia outra. Mas só vai acontecer se a pessoa de facto tiver esse seu desejo latente. Porque se não tiver, é mais difícil eles conseguirem induzi-lo a fazer. Quem diz isso, diz com todas as coisas, que eu, por mim, é os doces, não é? Como um bolinho e fico sempre com uma vontade de comer o seguinte. Portanto, mas é assim. Como podemos superar essas influências negativas, habilitando-nos a receber apenas boas influências? Diz-nos o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem vos aconselham. Compete-vos discernir. E como podemos afastar-nos dos espíritos que ainda praticam o mal? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Era o que eu estava a dizer há bocado. Isto é que nos vai criar a sintonia ainda, as dificuldades que temos. Porque nós, este corpinho que temos agora, o nosso espírito já habitou em muitos corpinhos, séculos de corpinhos, não é? Milhões de anos. E então, todos eles nos ajudaram a construir coisas boas, mas todos eles também ainda traziam enraizados muitos comportamentos que ainda nos ligam
parte menos evoluída, a raiva, não é? A cólera, o desânimo. Portanto, tudo isso faz com que, quando isto anda aqui em fervilhão, temos só o ser que somos hoje, não é? O corpinho que somos hoje, mas temos os outros corpinhos todos a dizer: não faças isso, ou faz isto, então, mas tu não permites que te desafiem dessa maneira, tu não sei o quê. Portanto, acabamos por estar sempre por isso a importância do vigiar e o orar, porque nós estamos sempre a ser desafiados por nós mesmos, não é? Nós somos a nossa maior tentação e a nossa maior perdição, mas também somos o nosso maior professor e somos aqueles que podemos fazer alguma coisa por nós mesmos. E como funciona? A confiança em Deus sustenta o equilíbrio das emoções nas situações difíceis, evitando os estados depressivos que nos tornam vulneráveis às influências inferiores. A prática do bem coloca-nos em sintonia com as fontes da vida, facultando a infalível proteção dos benfeitores espirituais. É comum a pessoa com problemas envolvendo depressão, angústia, doenças crónicas, ser informada no centro espírita: você é médium. Será que deve desenvolver a sua mediunidade para se curar? É o que dizem os dirigentes espíritas menos avisados. Não podemos confundir desajuste espiritual com mediunidade a desenvolver. Apesar de haver casos em que a pessoa vê ou sente espíritos, pode acontecer se estiver tensa, doente, nervosa, derivada a uma fase da vida mais complicada. O que é que vai acontecer? Vai sentir uma superexcitação psíquica que vai levá-la a ver por vezes e a sentir o mundo espiritual, mesmo sem ser médium. Mas não significa que tenha mediunidade a desenvolver. Médios são todos, correção. Não significa que seja um médium ostensivo. E o que é que deve fazer? Tratar-se espiritualmente, procurando um centro espírita bem orientado, onde funcione o atendimento fraterno e um companheiro esclarecido que a oriente quanto às providências necessárias em favor da sua estabilidade física e psíquica. Porque um centro espírita bem orientado, para além de ter o atendimento fraterno, de ter tudo aquilo que pode proporcionar o passe, o tratamento, ele tem que ter também uma grande vertente do estudo, não é? E começamos sempre por estudar as obras básicas da doutrina espírita, porque a fé raciocinada consegue-se através do estudo e do conhecimento. Porque se nós não soubermos, é fácil dizermos: isto é isto, vai-te acontecer isto, não é? Mas se nós soubermos, quando nos vierem dizer alguma coisa, nós pensamos: mas eu estudei isto, não é aquilo que me estão a dizer. E de facto, porque infelizmente existem centros espíritas mal orientados, porque fazem um espiritismo, como diz Richard Simonetti, à moda da casa, e muitas vezes distanciam-se das normas. Mas é preciso a disciplina, o estudo, o trabalho no bem, as reuniões mediúnicas privadas. Portanto, é preciso trabalhar bem para ter uma assistência espiritual sempre presente, para que possamos, então, conviver melhor com os dois planos da vida e tirar o que de melhor podemos para nos ajudar a progredir nesta reencarnação. Como a pessoa vai saber se os seus problemas são decorrentes do desabrochar de uma faculdade mediúnica ou um mero fruto de desajustes espirituais? Em princípio, não deve preocupar-se com isso. Ainda que tenha mediunidade a desenvolver, é fundamental que faça o tratamento espiritual e supere os seus desajustes. Depois se cogitará dessa possibilidade. Ao contrário do que muitas vezes se diz, não é nas reuniões mediúnicas que se vai encontrar o equilíbrio. Pelo contrário, porque só iria acentuar os desajustes.
deve sim fazer um tratamento espiritual, mas sempre, nunca deixando de passar pelo atendimento fraterno, porque a pessoa que está a atender é que vai conseguir identificar o que é que a pessoa realmente precisa. E em que é que consiste o tratamento espiritual? Vamos ver. Na aplicação de passos magnéticos, no encaminhamento do seu nome às reuniões mediúnicas adequadas a essa assistência, o uso da água fluidificada, a assimilação da orientação doutrinária envolvendo reuniões públicas, que é o que estamos aqui a fazer, a palestra, e a leitura de livros espíritas indicados. E muitas vezes as pessoas chegam à casa espírita e já estão a tomar medicação. E como é que fica? Não é por se estar a fazer um tratamento espiritual que se vai deixar de tomar a medicação. Nunca. Não dispensa o tratamento do médico. Aliás, aprendemos a ter uma fé raciocinada e sabemos que, se a medicina é desenvolvida, é para que usemos as ferramentas que ela nos dá. Portanto, algumas vezes as influências espirituais ou os desajustes que temos na altura, umas vezes provocados pela mediunidade, outras vezes não, elas vão repercutir no nosso corpo físico. E então, nessa altura, precisamos sempre de ajuda médica. Deve-se conjugar ambos os tratamentos. E se tem um desajuste provocado pela sensibilidade mediúnica, o que é que deve fazer? Educar a mediunidade. E fala-se muito em educar a mediunidade, as pessoas chegam ao centro espírita e pensam que educar a mediunidade é ir para uma reunião mediúnica. Mas não. Como é que podemos educar a mediunidade? A mediunidade e evolução, diz-nos, deve amparar a faculdade que surge pelo estudo, trabalho, oração e prática do bem, porque é necessário o esforço do médium para aprimorar e ampliar o seu trabalho. Então, como é que vamos fazer a educação mediúnica? Trazemos aqui a receitinha do bolo, conforme ele nos diz. Desenvolver a nossa moral, ampliar os nossos conhecimentos através do estudo, trabalho contínuo, porque mãos que trabalham, a cabeça não tem tempo de pensar em disparates, não é? A minha bisavó, fui criada pela minha bisavó e pela minha avó, dizia-me sempre assim, mentes ociosas são entrada do demónio. Portanto, é sinal que quando nós estamos sem fazer, estamos sempre a pensar no que é que podemos fazer, mas não é coisa boa. Vamos ficando inspirados pelo que nos vão soprando, vamos pensando em coisas que não devemos. Se estivermos a trabalhar, com certeza que não vamos ter tempo porque andamos a correr de um lado para o outro, não é? Impor limites ao espírito que se comunica. Portanto, saber que o corpo é nosso e só pode fazer dele o que queremos nós. Não deixar que as entidades possam fazer isso através de nós. Apurar e disciplinar a sensibilidade. Ampliar os canais de ligação com os planos invisíveis. Aqui temos, mais uma vez, a oração, a meditação, não é? O recolhimento. Vigilância constante do pensamento. Esta é que é a mais difícil. Estudo constante da doutrina. Prática efetiva do que estudou. Porque muitas vezes estudamos, não é? Como aquelas mensagens que saem quando nós fazemos o Evangelho no lar e nós pensamos, isto é mesmo bom para fulano, para cicrano, para o marido, para a mulher, não é? Para o primo. Normalmente, mas a mensagem saiu-nos a nós, não é? Mas nós achamos sempre que aquela mensagem serve bem a alguém sem ser nos nossos sapatos. Reforma íntima, humildade e coragem moral. Portanto, é um trabalho para a vida e não só.
para muitas reencarnações. Mas não vamos desanimar, já estamos todos aqui, já começámos a ter o conhecimento, não é? Já temos a receita do bolo, agora cada um depende da sua vontade da sua urgência em apressar o passo ou a ir fazendo mais devagarinho. Deus espera por nós sempre, de qualquer maneira. Porque vivemos mergulhados num oceano de vibrações mentais emitidas por espíritos encarnados e desencarnados. Assim como podemos ser contaminados por vírus e bactérias, também sofremos contaminações espirituais que geram alterações nos nossos estados de ânimo. Isto explica porque umas pessoas tendem a ficar deprimidas num velório e felizes num casamento? Sim, porque o ambiente e as situações exercem grande influência. A emoção expande-se e pode envolver multidões. Mas isso também acontece no nosso próprio lar. Quando as pessoas se descontrolam, às vezes com gritos, com más palavras, às vezes agressões, porque é o lugar onde nos sentimos confortáveis e onde demonstramos a nossa inferioridade, não é? Ali ainda não temos a máscara da educação que às vezes temos que pôr no dia-a-dia, porque senão ninguém nos aturava. É onde mostramos, de facto, aquilo que ainda somos. E como não há santos na Terra, perturba-se o ambiente, favorece as contaminações menos agradáveis lá por casa e às 2 por 3 a casa está toda numa revolução até que a gente consiga pôr mão naquilo. E como é que podemos evitar isso? É preciso desenvolver e fortalecer defesas espirituais, elevando o nosso padrão vibratório, sintonizando numa frequência que nos coloca acima das perturbações do ambiente. Isso significa que o equilíbrio ou o desequilíbrio, a paz ou a inquietação, a alegria ou a tristeza, a agressividade ou a mansuetude dependem essencialmente de nós. Nós somos os construtores da nossa vida, da nossa verdade. E é, mais uma vez, reforçar que a oração é o canal que nos ajuda a ficar um bocadinho mais libertos destas poeiras ainda tão materiais que cercam a Terra, derivada à nossa materialidade ainda. E uma coisa muito importante, fazer o Evangelho no lar. Exatamente. Sim, senhor. Tenho aqui um público muito atento. Sim, senhor, e que sabe a lição toda. E o Evangelho no lar é muito importante. Mesmo que se faça sozinho. Eu faço sozinho o meu Evangelho do lar. Todas as semanas. Bem, não. A minha cadela e o meu gato fazem comigo. Mas não importa se as pessoas da nossa casa não comungam da nossa crença. Muitas vezes não podem ainda aceitar. É normal, todos nós estamos, cada um de nós no nosso estado evolutivo, cada um de nós já faz sentido umas coisas, a outros, se apresentarmos um livro da doutrina espírita, diz que aquilo não lhe faz sentido nenhum, não é? Porque ainda não está preparado para o... Mas não quer dizer que seja preciso sermos espíritas para progredir, para sermos melhores. Não. Lembro-me de uma história do Chico Xavier, que uma senhora chegou ao pé dele e ele perguntou, então, como está? E ele disse, está tudo bem, então e o seu marido? Olha, ele é um bom marido, é um bom pai, é um bom trabalhador, apoia a família, ele ajuda quem pode, quem não pode, ele faz tudo aquilo que nós deveríamos fazer, mas tem um grande defeito. E o Chico pensou, um homem que tem estas virtudes todas, tem um defeito grande, mas qual é o defeito? Não é espírita. E Chico diz, minha filha, está bom demais, porque ele não precisa de ser espírita, ele já está a fazer tudo certo. E nós, às vezes, eu por mim costumo dizer, eu sou um bocadinho rebelde, e costumo dizer que se não fosse com a doutrina, o meu anjo da guarda dizia-me lá, vai outra reencarnação que não vai prestar para nada. Portanto,
Eu acho que nós precisamos, de facto, do roteiro para não nos perdermos, porque, se calhar, sabe lá Deus quantos séculos já andámos por aí, emperrados na mesma reencarnação e a fazer sempre a mesma coisa, porque depois temos o desejo central e é o nosso desejo central que vai fazer com que, independentemente das pessoas que nos cerquem, das vidas que tenhamos, de tudo aquilo que passamos, vamos acabar por cair todos na mesma coisa que fazíamos antigamente. Tinha uma história muito gira para contar, mas já não dá tempo. Fica para outra vez. Embora os nossos problemas físicos e psíquicos possam ser amplificados por influências ambientes, a origem deles está na nossa maneira de pensar e de agir. Se quisermos o bem na nossa vida, é fundamental que pensemos e realizemos o bem. E o que é o passe magnético aplicado nos centros espíritas? Na sua expressão mais simples, a nossa Nádia já nos adiantou o caminho, porque ela explicou aqui ao princípio, é a doação da energia magnética semelhante à transfusão sanguínea. Se o paciente está anémico, o sangue transferido para as suas veias revitaliza. Se há problemas com a sua alma, exprimindo-se em angústias e perturbações, o passe ajuda-o a recompor-se. E será que o passe se aplica apenas aos problemas da alma? Atende a todos os nossos males, tanto físicos quanto psíquicos. Quando a pessoa não consegue lidar com determinadas situações, pondo-se tensa e nervosa, sofre o que chamaríamos de hemorragia magnética. Perde vitalidade, fragilizando-se, torna-se então vulnerável a influências espirituais deletérias. Revitalizando-a, o passe ajuda a superá-los. Porque não é o passe que nos vai resolver os problemas, mas vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai nos conseguir abrir às vezes o caminho para a espiritualidade amiga que nós não conseguimos aceder porque estamos tão embrenhados nos nossos problemas. E qual é a condição básica para que o paciente se beneficie? A fé. É a fé. Isso está bem claro nas lições que Jesus nos trouxe. Ele costumava despedir-se daqueles a quem tinha curado, dizendo-lhes: a tua fé te salvou. Mas o Mestre não premiava só a fé, apenas demonstrava que sem ela fica difícil estabelecer a indispensável sintonia com ele, com a espiritualidade amiga e, neste caso, com o passe que está a ser transmitido. E qual deve ser a postura do paciente no momento do passe? Orar com fervor, pedindo a proteção divina. Além da oração e da fé, há outro fator importante, o merecimento, como ensinava Jesus, a cada um segundo as suas obras. Se os sentimentos que cultivamos naquele momento são importantes, fundamental é o bem que façamos sempre. Pois temos de tentar ser o melhor de nós 24 horas por dia. Antigamente, eu fui criada no catolicismo, íamos falar com Deus aos domingos. Íamos à missa, vestíamos a roupinha do domingo e íamos à missa falar com Deus. Depois, durante a semana, já ninguém se lembrava disso, não é? Mas não, nós temos que ser o melhor de nós 24 horas por dia. Não nos podemos esquecer que todos nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E é isso que vai fazer com que se deem as aproximações espirituais boas ou mais nocivas, porque tudo está escrito na nossa aura. É preciso uma condição especial para aplicar o passe magnético? Sendo uma emissão de energia magnética que obedece à ação da vontade, todos o exercitamos, inconscientemente em numerosas situações. Todos somos passistas, independente de condições especiais. E quanto? Todos somos doadores. A mãe que abraça um filho, o médico empenhado em atender o paciente, o professor que dá uma aula, a pessoa que cuida de uma planta, de um animal, todos exteriorizamos magnetismo. Se fazemos com amor e dedicação, muitas vezes conseguem-se
verdadeiros prodígios. E a par dos recursos mobilizados pelo Centro Espírita em favor das pessoas com problemas físicos e espirituais, o que mais pode ser feito? O mais importante compete ao próprio, interessado no cumprimento das orientações recebidas. Destacaríamos por fundamental o aprendizado da doutrina espírita, onde está o roteiro do nosso crescimento espiritual e a superação dos males que nos afligem. E como fazer? Frequentar palestras, frequentar estudos, leitura e livros espírita, leitura da codificação e de livros bases da doutrina espírita, trabalhar no bem. A fórmula é fácil, é difícil é pô-la em prática. Há quem reclame que ao iniciar um curso de espiritismo sentiu que muitos problemas surgiram, particularmente no dia da sua participação. Por que é que isso acontece? É natural. São as moscas que não querem que o ferimento se feche. São os nossos amigos que pretendem impedir que desenvolvamos defesas que neutralizam a sua influência. Criam embaraços procurando desestimular-nos. E os nossos mentores espirituais não nos protegem? Temos que perceber que eles não são bem umas amas secas à nossa disposição. Eles trabalham. A sua função é orientar-nos e normalmente pela intuição. Temos nós que fazer a nossa parte, perseverar, assistir às palestras, estudar, porque se formos persistentes, os amigos, aqueles que ainda não gostam muito de nós, acabarão por se afastar, desistindo de nos apoquentar. E às vezes não, às vezes conseguimos fazer do inimigo um amigo. Porque tanto vimos às palestras, tanto estudamos, tanto fazemos, que acabamos por os trazer sempre connosco, não é? Não é à toa, o Sr. Orlando costumava dizer que connosco andavam sempre, pelo menos 4 desencarnados. Portanto, ele diz que através do estudo, o estudo era a melhor reunião de desobsessão que podia haver, porque ao estudar não só aprendemos, como eles aprendem também. E começa a não fazer sentido perseguir-nos e sim trabalhar connosco em favor do bem. Vigilância e oração. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, porque ainda estamos encarnados num planeta de provas e expiações, e por aí podemos verificar que não somos espíritos puros, a não ser que tenhamos vindo em missão. Não é o meu caso, mas desculpem-me se alguém aqui vem em missão. Todos estamos sujeitos à lei de evolução, por isso aqui encontramos-nos para quê? Para aperfeiçoar as nossas dificuldades e transformá-las em virtudes. Por isso Jesus pediu-nos para exercermos a vigilância, para estarmos atentos às nossas más tendências e não nos deixarmos cair em tentação. Não nos deixarmos dominar por elas. Ao vigiar, evitamos repetir os erros que fazemos há milénios e assim recomeçar a caminhar rumo à perfeição. Devemos vigiar no pensar, no falar e no agir. Sempre 24 horas por dia, não se esqueçam. E estamos a aproximar-nos do final. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmos, os inferiores desejos, necessidades, anseios, porquanto, ainda que o mal venha de fora, somente se concretiza e persevera se com ele afinizarmos, ou seja, se mantemos sintonia na intimidade do coração. Para o médium, a vigilância é extremamente importante contra as influências espirituais. Além de resguardá-lo de si mesmo, ao evitar que caia nas teias do personalismo, do orgulho e na vaidade, que normalmente é o que faz perder os médiuns. E ao orarmos, estamos a elevar o nosso padrão vibratório e a pedir auxílio da espiritualidade amiga, que está sempre pronta a ajudar-nos, sempre. E para terminar, trago-vos uma mensagem do mentor da nossa casa, Batuíra, que nos fala da importância da vigilância e da oração nas nossas vidas.
e diz-nos ele. Disse-nos Jesus, orai e vigiai. Sim, oremos e vigiemos. Orai amando, mas vigiai servindo. Orai compreendendo, mas vigiai auxiliando. Orai confiando, vigiai esclarecendo. Orai refletindo, vigiai realizando. Orai abençoando, vigiai construindo. Orai esperando, vigiai aprendendo. Orai ouvindo, vigiai semeando. Orai pacíficos, vigiai operosos. Orai tranquilos e vigiai seguros. Abraçando a oração e a vigilância, dignifiquemos a nossa identificação espírita cristã, ofertando-lhe o melhor das nossas vidas, integrados nessas duas forças da alma, sem as quais se nos fará impraticável o aprimoramento íntimo, para atender aos desígnios do Eterno, permaneçamos, cada dia e cada hora, no refúgio da fé renovadora que nos enobrece a esperança, com a felicidade de trabalhar e com o privilégio de servir. Então, conforme nos apercebemos, todos somos médiuns. Mas a mediunidade é apenas uma faculdade que Deus nos confiou para que nos pudéssemos aprimorar e para que pudesse auxiliar a nossa evolução. Mas o que realmente importa, isso sim, é o que fazemos com os talentos que o Pai nos dá. Porque todos eles são importantes, todos eles são úteis, todos eles são feitos para servir. E que possamos fazê-lo com a nossa máxima dedicação. Pois quando regressarmos à verdadeira pátria, à pátria espiritual, Ele irá perguntar-nos o que fizemos aos talentos que Ele nos confiou. E que consigamos todos mostrar que a aplicação desses talentos nos tornou um bocadinho mais leves, mais etéreos, mais luminosos e mais perto no caminho que nos conduz ao nosso Pai. Que Jesus nos ampare e avancemos juntos. Muita paz e um bom regresso a casa. Boa noite. Então, terminada a palestra da nossa companheira Isabel, vamos nos preparar para regressar aos nossos lares, mas antes disso vamos fazer a nossa prece de encerramento, dirigindo-nos a Jesus, esse Mestre maravilhoso que nos envolve a cada dia, através do seu Evangelho, dos seus ensinamentos, e sejamos todos gratos por tudo o que nos envia através dos seus mensageiros, para que possamos crescer e nos renovar. E renovamos-nos e crescemos como aqui nos foi dito. Vigiai e orar, e orai. Só orar não chega. É preciso que nos vigiemos, mas é sobretudo, e temos essa alavanca que nos impulsiona para a evolução, que é o trabalhar no bem. E como o nosso mentor, o querido Batuíra, assim como o seu pai, o velho Serrano, tem um lema muito importante, que é: orai, vigiai, mas trabalhai. E trabalhai sobretudo no bem. Não importa, cada um de nós tem o talento que tem necessidade neste momento. Usemos e sejamos vigilantes desse mesmo talento, para que esse talento tenha o fim que lhe é próprio, o bem. E assim
dirigindo-nos a Jesus, ao nosso mentor Batuíra e ao seu pai Velho Serrano, e todos os demais espíritos amigos desta casa, a todos que envolvem esta casa, que nos envolvem a nós, e também a nossa gratidão àqueles nossos irmãos que estão nos dois planos da vida, que ergueram esta casa, onde nós, com alegria, com fé, boa vontade, nos reunimos a cada semana, nos juntamos, aprendemos e cada um guarda no seu coração aquilo que lhe é próprio para a sua evolução. E assim, vigiando, orando e trabalhando no bem, todos juntos, somos muitos, e também nos dirigimos ao Pai e a Jesus para que se compadeça de todos aqueles que sofrem sem o conhecer, e em especial aqueles que sofrem pela mão dos que os fazem sofrer. Pedimos o seu amparo para toda esta humanidade, para que a paz se realize em seu nome. E assim, a nossa gratidão imensa, e que possamos partilhar com aqueles que cruzam connosco e aqueles que se encontram no nosso lar as lições, os ensinamentos que hoje todos nós aqui recebemos, assim como as bênçãos que foram aqui derramadas neste salão, através das palavras, e na sala do passe, pelos seus mensageiros, e que se faça em todos nós e em toda esta humanidade a vontade do Pai, além de qualquer uma ou outra, e que assim seja. Dirigimos aos nossos lares, profundamente agradecidos, e não se esqueçam, por favor, de recolher as vossas águas que contêm as bênçãos que o Pai e Jesus concedeu a cada um de vós. E uma boa noite, um bom regresso aos vossos lares. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.